Deus olha para você como se fosse um pequeno Cristo. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luciano Oliveira aqui do podcast Oliver Talk e finalmente nós chegamos no nosso último episódio da série Cristianismo Puro e Simples. Iremos falar sobre fé, que também é uma das virtudes teologais, mas muito mais do que isso, iremos falar sobre o abandono da fé, que é uma coisa muito interessante para nós tratarmos aqui, que está ocorrendo na vida de muitas pessoas, a falta de sentimento, a falta de vontade, a falta de coragem e entre tantas coisas, certo? Finalmente, o último episódio, depois de uma longa jornada aqui de 5 meses, teremos na próxima semana, entre o dia 9 e 11, a nossa jornada C.S. Lewis, mais 3 dias, às 8 horas, com convidados exclusivos para nós finalizarmos de maneira grande, de maneira que realmente venha homenagear o nosso querido C.S. Lewis, que nos deu aqui a oportunidade de poder meditar um pouco sobre as bases do cristianismo, certo? Mas você já se inscreveu? É de graça, tá, gente? Mas tem que se inscrever. O link está aqui na descrição. Jornada C.S. Lewis, para você receber os informativos, quando vai ser, quem tá indo, as informações, quem vai participar. É de graça, mas, por favor, se inscreva, senão você vai perder o quê? O seu lugar, não é? Então vamos falar um pouco sobre o assunto de hoje, mas antes, não se esqueça daqueles avisinhos rotineiros, certo? Rotineiros. Entrar na loja do nosso querido Romanini, que tem as melhores roupas da internet, roupas que orgulharia o nosso querido C.S. Lewis. Também agradecer aqui pelo Chicão, pela edição maravilhosa deste podcast. E também não se esquecer de curtir e se inscrever no podcast, não importa onde você esteja ouvindo, correto? Spotify, SoundCloud, Deezer. Se estiver ouvindo e vendo no YouTube, assinar e curtir. Isso é muito importante. Por sinal, YouTube me mandou uma mensagem nesses últimos dias. Olha, é o seguinte, você está tendo mais visualizações do que antes, mas ninguém se inscreve no seu canal. O pessoal assiste o canal e não se inscreve. Então, obedeçam aí, né, o YouTube. Ele disse para mim isso hoje nas análises. Mas muito interessante. Então, vamos falar um pouco sobre o tema de hoje, não é? Por que eu não sinto tanta fé em Deus como antes? O que fazer? Esse é um tema muito propício, tanto para os que têm fé e para aqueles que não têm fé, certo? Para aqueles que realmente não acreditam, para aqueles que acreditam, mas não têm forças, para aqueles que acreditam, mas estão em estado de capenguice espiritual, se é que existe esse sinônimo. Se não existe sinônimo, não, esse termo, se não existe, eu inventei, tá? Já tá a minha marca, e a marca do Luciano, certo? Então, é uma discussão muito interessante para o nosso último podcast, porque nós começamos, em primeiro lugar, nos assuntos terrenos, não é? Começamos a falar sobre a lei moral, verdade, coisas que qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer época, consegue reconhecer. E depois, lá para o meio do podcast, ficamos, né, numa linha tênue entre assuntos terrenos e assuntos espirituais, né? Tentando mostrar da maneira mais simples, ou melhor, indo de baixo para cima, indo da terra para o céu, que normalmente é o inverso que as pessoas fazem, né? Elas começam a explicar as coisas do céu para explicar as coisas da terra. Nós fizemos o inverso aqui, até porque a nossa abordagem é uma abordagem filosófica nesse podcast, né? Não chega a ser uma catequese, nem uma escola dominical, apesar de, ou melhor, a despeito de que para muitos é. E essas pessoas, inclusive, agradecem. Obrigado, não é? Então, mas chegamos nessa parte que é um pouco mais, vamos assim dizer, um pouco mais para quem já é da casa, assim, ou para quem está entrando, ou para quem está averiguando o terreno, né? Poxa, eu tô aqui fora, eu não sei se entro nisso daí não, viu, bicho? Daí para mim é cilada, não é, Bino? E por aí vai. Mas um tema que nós ouvimos falar frequentemente em todos os lugares, sobre fé, não é? Sobre fé. Normalmente, fé, ela é um sinônimo de uma confiança cega. E não funciona realmente assim, eu confio que no amanhã eu vou conseguir aquilo, né? Para você conseguir aquilo, você tem que trabalhar, né, meu filho? Não é assim, você ficar parado, simplesmente, e não fazer nada. Deus te deu aí faculdades mentais, físicas, para você poder executar o seu propósito no mundo, não é? Então, não sejamos negligentes em relação a isso. Mas muitas vezes, fé está ligado a uma confiança na palavra de Cristo, certo? Então, se Cristo
disse que nós somos novas criaturas, que nós estamos perdoados, não é? Então nós iremos confiar no que ele disse. Não é por quê? Porque ele tem o quê? Autoridade. Toda pessoa que tem autoridade pode ser qualquer pessoa. Por exemplo, tem um cara ali que ele é economista, ele ganhou muito dinheiro na bolsa, e muitas pessoas muitas pessoas também ganharam dinheiro na bolsa porque ele ensinou. Você fala assim, pô, esse cara tem autoridade no que tá falando. Eu vou confiar no que ele disse. Não é isso? Então você confia. Você confia que quando o sujeito ele tá falando aquilo para você, vai te trazer o quê? Um resultado. Se você treinar, se você elaborar, se você seguir aquilo que aquele sujeito que já está no seu mais alto patamar está te passando. Entendeu? Então, você confia numa pessoa que tem autoridade, porque ela passou por aquilo, não é? E ela sabe qual é o caminho, e ele está falando, olha, se você também quiser ir neste caminho, basta que você siga aquilo que eu estou falando, entendeu? Este é um sinônimo de fé. Muito interessante. Porém, tem pessoas que estão perdendo a fé. Estão perdendo a fé, mas não é perder a fé no sentido de apostasia. Não é? Qual que é o sentido de apostasia? Que é alguém que abandonou. Não é isso. É o cara que, era empolgadaço, não é? Chegava todo domingo, nossa, mano, finalmente, velho, eu vou pra casa do pai. Ou jejuava sempre, meditava sempre, e por aí vai, sabe? Um web templário de verdade. Porque o web templário da internet a gente sabe, né? O tipo de sujeito que vai... diz que vai lá conquistar Jerusalém, mas tem medo de barata. A gente sabe que é assim a realidade. Eu tô falando do web templário de verdade. O sujeito tava naquele estado assim, né? Mas aí começam a surgir os problemas, não é? E a gente sabe que problemas sempre abaixam a nossa empolgação, não é? Problemas são um teste para a vida, para você saber se é algo que realmente que você vai fazer, que você tem certeza, ou era apenas uma pura empolgação. Não é? Problemas, de fato, não é um problema. Muito pelo contrário, ele pode fazer com que você se conheça mais naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Isso é muito importante também, por um outro lado. Mas então vamos lá. Então muita gente reclama assim, depois de algum tempo, a minha fé cristã, o cara começa a se sentir preguiçoso, com a vida mórbida, agora não era tão emocionante como era no começo. Quando o sujeito ele entra, né? Ele entra para a igreja, ele começa a ver os amigos dele, todos os amigos não, os seguidores, as pessoas que ele segue no Instagram. Nossa, não, porque todo mundo fala de igreja, de religião, que é isso, papapá, né? Todo mundo lá parece uma mistura de São Francisco de Assis com C.S. Lewis, Moisés. Não, porque você sabe, né, gente? No Instagram, na rede social, todo mundo ninguém, todo mundo é a quarta pessoa da Trindade. Não é verdade? Ninguém peca, assim. Não é verdade? Você já reparou? Você olha assim, você fala, cara, não é possível. Eu sou o único pecador. E se for, tudo bem, né? Fazer o quê? Só sobrou eu. Só sobrou eu como único pecador do Brasil. Essa terra aqui que fabrica santos e pessoas piedosas. Só sobrou eu. Você olha assim, né? Por isso que é muito importante também, quando o próprio Jordan Peterson fala para nós, para você, eu ou qualquer outra pessoa, não se comparar com outro e colocar realmente uma pessoa majestosa como parâmetro. Não é porque você começa a olhar o cara assim, nossa, ele vai pra igreja todo dia, não sei o quê, papá. Gente, internet é na vida real, aquilo é 1% da vida do cara. Isso aqui é verdade. Entendeu? Você não deve se comparar, e quando você se compara, você realmente começa a desistir, porque cada um de nós temos a nossa própria caminhada, cada um de nós temos o nosso próprio tempo, não é? Temos uma maneira certa, um tempo próprio de absorver certos ensinamentos, começar realmente a praticar certas virtudes. Não é assim, entendeu? Né? O nego já chega aqui, não, nossa, eu não consigo praticar virtudes, mas por quê, meu filho? Não, porque eu olho a vida de São Gregório Magno, e eu não sou igual ele. Para com isso, gente. Olha a vida de C.S. Lewis, para com isso. Começa fazendo coisas simples, sempre coisas simples. Começa chegando, entendeu? Começa não se atrasando, entendeu? Começa a se tornar uma pessoa civilizada, não é? É muito mais simples, muito mais fácil, entendeu? Seja fiel no pouco. Você já quer ser a quarta pessoa da Trindade, não é? Esse é o nosso problema. Nós já queremos, né? Nós somos os últimos a chegarem na festa e já queremos ir direto para o pudim. Não é assim? Nem cumprimentou ninguém,
né? Não quer saber o nome das pessoas, não interagiu com ninguém, né? Mas já quer comer o pudim, nem espera vir a comida, né? Vir todas os rituais ali que tem quando você vai comer. Rituais parece uma coisa muito inglesa, não é assim, todo aqueles processos, não, o pudim! Então, esse é um aspecto muito importante que nós temos que observar aí. Mas voltando ao nosso assunto principal. Depois de algum tempo de fé cristã, sentimos-nos preguiçosos e até com uma vida mórbida. Agora não é tão emocionante como era no começo da minha caminhada com Cristo. Isso é de fato, você percebe esse sentimento também em pessoas que vão na igreja todo domingo, não é? Você percebe realmente, eu tô aqui porque é a minha comunidade, né? É aqui que eu tenho amigos. Porque lá fora ninguém quer amigos, assim, eu só aqui. Aqui que as pessoas me aceitam. Ou melhor, me suportam, não é? Então o sujeito começa. Mas é tudo apenas é como se ele estivesse indo para um clube, não é? Aquilo não faz mais sentido. É porque a família vai, a tradição de a família vai, a tradição de não sei quem, e papapá. Se tornou algo estático, não é? Por quê? Porque está escrito logo na segunda frase. No começo de nossa vida espiritual, parece que tudo é fluido e mágico. Oramos e as coisas acontecem. Jejuamos, ficamos fortes. Meditamos, somos iluminados. Não é assim? Sempre quando você começa em qualquer coisa, não é? Nossa, cara, eu não tinha reparado isso. Quando eu oro, as coisas acontecem. E você faz o jejum, o calendário, tudo direitinho, né? Meditação, toda manhã você está fazendo o seu devocional. À noite também, 3 horas por dia. Você é incrível, né? Mas o tempo vai passando e os problemas vão chegando. Nem preciso explicar que a vontade de ir à igreja nos deixa ansioso para cada domingo. Não é impressionante isso? Você não repara como é esse processo, certo? No coração de cada um de nós. Isso é um elemento muito interessante. Porém, o tempo passa e parece que a vida cristã não é mais tão emocionante quanto antes. Orar agora ficou mais difícil. Jejum nem aparece no nosso calendário. Meditar sobre os assuntos divinos ficam para depois de mexer na rede social. Isso se lembrar do devocional. Então, não, isso se lembrar, né? Isso se o cara fazer. Porque o tempo vai passando, entendeu? O tempo vai passando. Então aquela leve empolgação, porque ele via todo mundo na internet, porque todo mundo na internet fala sobre isso hoje. Não, porque você tem que ir na igreja, papapá. E aí ele começa, certo? Mas ele não sabe se de fato é algo real ou uma empolgação, ele tá indo. Ele tá indo. Com o tempo, não é? As coisas vão passando, ele vai o quê? Saindo, ele vai desistindo e papapá. Tanto é que o próprio C.S. Lewis fala que ele repara assim, grande parte das pessoas que saem da igreja ou abandonam a fé não são por coisas tão catastróficas assim. O Papa é globalista, né, como falam. Não sei quem roubou, não sei o que lá. Saem de maneira assim, de repente não estão indo mais. Não, parou de um domingo, começa a ir parar de 3 e 4, aí... Entendeu? É uma coisa muito simples. E é um elemento muito interessante também essa parte da nossa própria honestidade. Porque o próprio C.S. Lewis aponta que até maneiras que parecem ser anticristãs é uma maneira que Cristo está agindo. Ele fala, por exemplo, de um rapaz que, por acaso, ele sente que ele ir na igreja é algo totalmente forçado, que ele está fazendo só para agradar todas as pessoas, não é? Ele não está fazendo isso de uma maneira honesta. Ele não é honesto consigo mesmo, não é? Mas ele precisa ir porque ele é uma pessoa X, ele é considerado lá e etc, não é? Se ele fosse honesto consigo mesmo, olha, eu realmente me enganei no começo por ter vindo aqui, você entendeu? Aí ele começa a descobrir a si mesmo e ele pode até voltar, inclusive, não é? E isso é uma maneira muito interessante, por isso que C.S. Lewis é um dos grandes autores, não é? Porque ele vai falar com essa sinceridade, vai falar com essa precisão no nosso coração, certo? As pessoas não sabem por que estão indo porque todo mundo está indo. É isso, entendeu? É um novo clube. É um novo clube. Você entendeu? Olha que interessante esse aspecto. É duro falar isso, não é? O melhor seria falar assim, comemorar, não é? Nossa, olha quantas pessoas estão indo para a igreja, olha que maravilha, que coisa maravilhosa, o milagre de Deus. Não, mas nós temos que falar sobre esse assunto também. Você realmente está indo por honestidade? Você quer ir por honestidade? Ou porque você tá vendo todo mundo indo e você não quer perder a onda conservadora? E uma das coisas que eu sempre falo aqui neste podcast, que o grande problema é essa maldita mistura entre cristianismo e direitismo, não é?
O sujeito, ele acha que primeiro ele tem que ser de direita para ser cristão, não é? E nem preciso falar que se existe uma mistura maldita entre cristianismo e direitismo, nem preciso dizer que existe uma mistura amaldiçoada entre cristianismo e esquerdismo, como nós já falamos aqui. Mas também eu preciso entrar neste tópico, não é? Jesus, ele está acima de todas essas ideologias, não é? Mas nós queremos sempre colocá-lo na caixinha, não é? E como é que você vê, por exemplo, uma pessoa que faz essa mistura de direitismo e cristianismo, né? Ele pega certas partes de uma visão política e pega certas partes do cristianismo. Por quê? Porque não dá para você conciliar todas as coisas, não é? Porque você tem que tirar o perdão, aí o sujeito ele começa a virar um sujeito super moralista. Não, só pode ser de direita quem não é gay. Mas, meu, o que tem a ver? Não, porque a Bíblia... Cara, essa é uma visão política, não é? É uma maneira de você portar no mundo. Só pode ser de direita quem é ateu. Isso não tem nada a ver. Então começa a rolar, né? Isso quando não é uma interpretação falha, errada de todas as coisas, entendeu? Então vira uma espécie de messianismo político, não é? Que nós percebemos nas redes sociais também. A gente vê isso direto. Então, tirem Jesus de tudo isso, não é? Jesus é o Logos divino, ele está acima. Se por acaso a esquerda ou a direita pegou emprestado alguns aspectos de Jesus, foram eles que pegaram emprestado. Não é que Jesus era de direita nem de esquerda. Mas continuando aqui o nosso bate-papo, não é? Porém, o tempo passa e parece que a vida cristã não é mais tão emocionante quanto antes. Isso eu já falei, né? Vamos avançar. Nem preciso dizer que agora é um esforço hercúleo para se mover até a igreja. Parabéns, digo. Você alcançou a adolescência espiritual. Mas como assim, Luciano? Peraí, como assim? Não estou entendendo. Você está falando, então, que esse nosso sentimento de não ter vontade mais de ir, de ser uma pessoa que tem que fazer um esforço, porque no começo não era assim, né? Que agora fica mais difícil. Antes eu não pecava tanto, né? Porque eu era a quarta pessoa da Trindade. Agora que passou 3, 4 anos, toda hora. E você está me dando parabéns porque eu cheguei na minha herança, na minha adolescência espiritual. Sim, estou te dando parabéns. Porque este é um processo que todos devem passar. Todos devem passar. Que é o mesmo processo, de maneira análoga, que uma pessoa qualquer passa neste mundo. Você é um bebê, não é? Depois você vai virar uma criança, depois você vai virar um adolescente, depois um adulto, e por aí você fica um idoso. Vamos dizer que, de uma maneira pedagógica, existem idades espirituais, não é? Períodos da nossa vida, não é? Que nós temos que perceber. E C.S. Lewis, ele parabeniza, de certa forma, mas também dá um puxão de orelha aí. Vamos ver o que ele vai falar. Pode parecer estranho no primeiro momento, mas C.S. Lewis aponta que essas etapas fazem parte do desenvolvimento de qualquer cristão. No começo, assim como um bebê, precisamos de uma ajuda do pai até aprendermos a caminhar com as próprias pernas. Porém, o pai vem do filho já crescido, quer que ele aprenda a ter passo firme para não ser um mimado durante toda a vida, certo? Então, quando começa a surgir as dificuldades, quando você acha assim, cara, eu acho que Deus não me escuta mais, hein? Porque eu começo a rezar e só vem assombração, já viu essa expressão? Porque antes era tão maravilhoso. Peraí. Você agora está na adolescência, né? Imagina que você é uma criança e você antes, seu pai te dava alguma coisa, ele comprava, né? Se você, né? Cada casa. Mas adolescente, o pai começa a falar, tá na hora de você trabalhar, viu, moleque? Tá me enchendo o saco. Fica aqui só pedindo, não sei o quê. O que você acha que é agora? O Moisés? Você acha que é Moisés? Você acha que é Abraão? Você acha que é quem? Você acha que é algum patriarca da fé, né? Agora você acha que é isso, não é? Então, é evidente, né, que é apenas uma metáfora, tá, gente? Mas assim, começa então, nós temos que fazer agora, temos que trabalhar também. É neste exato momento que temos que começar realmente, olha, sabe aquela chama que apareceu no começo? Aquela fagulha que acendeu uma fogueira? Agora é o momento que você também tem que contribuir para manter acesa, não é? Você tem que começar a praticar as virtudes
mesmo nos momentos mais difíceis. Você tem que continuar orando, mesmo que aparentemente Deus não responda, certo? E começar a continuar as coisas, entendeu? Você está na adolescência espiritual. Porque você lembra que no começo deste podcast, o que foi que eu disse? Logo na frase de introdução. Olha, Deus quer que cada um de nós, Deus nos olha como se fôssemos pequenos Cristos. Que, por sinal, esse é o sentido da palavra cristão. Olha, o sujeito é um pequeno Cristo, não é? Então, quando Deus ele olha para você e quando você aceita esse caminho, ele está falando assim, olha, eu quero te transformar num Jesus Cristo. Não, mas eu não quero, para mim tá bom. Basta ser uma pessoa humilde e honesta. Então vai embora, meu filho. Porque é o seguinte, você tá nesse caminho, irmão, então você vai ser ou você não vai ser, velho. Não tem o que discutir. Certo? Você vai ser um pequeno Cristo e acabou. Não é? Não me venha com a sua falsa modéstia. Se você está no caminho, se você aceitou o plano, bora, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, entendeu? Então, estes momentos que você está passando é um momento da adolescência, que você está começando a ficar adulto, que você está crescendo. O que parece ser contraditório, de certa forma, não é? Mas não é. Se você pensar na analogia do pai, que, olha, agora você vai ter que procurar emprego. Certo? Você vai ter que correr atrás. Eu não vou estar aqui para te ajudar sempre. Não é? Não é continuando o texto aqui. Essa adolescência espiritual que muitos estão vivendo é um momento para forjar virtudes. Só uma coisa, pessoal. Esse texto é meu, tá? Foi eu que escrevi antes que você acha que o texto está no livro Cristianismo Puro e Simples. Não está no livro Cristianismo Puro e Simples. Foi eu que escrevi e peguei certos trechos aqui do C.S. Lewis, tá? Essa adolescência espiritual que muitos estão vivendo é um momento para forjar virtudes. Neste período, tudo é mais doloroso, pois precisamos vencer as nossas vontades, pois somos filhos de Deus e Ele quer que nós cresçamos. Não que não tenhamos a ajuda de Deus para vencer as tentações, mas chegou o momento que o adolescente precisa aprender a trabalhar e se tornar um homem adulto. Você está entendendo, então, a lógica do processo? Você está entendendo, então, que este sentimentalismo exacerbado que nós temos na nossa época é um engodo? É um engodo. Muitas pessoas falam assim, não estou sentindo mais a presença de Deus. Mas é um negócio tão subjetivo que cada um sente a presença de Deus como cada um quer, né? Não dá para saber. Por isso que eu disse que fé não é isso. Porque se fé fosse sentir a presença de Deus, seja lá o que é isso, seja lá o que é isso, então eu sou fé assim, eu não estou sentindo. Quando você sai da igreja, você não está sentindo mais, então eu estou sem fé agora. Estou sem fé. Eu oro e o coração não dá tremelique. Estou sem fé. Eu me ajoelho para rezar e eu não choro mais. Estou sem fé. Não é? Eu não ando mais assim pensando em Deus 24 horas. Estou sem fé. Você vê, olha só que interessante, não é? Como nós aqui atribuímos a fé a um sentimentalismo irracional. Não estou dizendo que é errado você sentir. Você pode sentir o que quiser, né? Isso não é um problema meu, porque cada uma das pessoas são diferentes, evidente, não é? Só que sentir algo é secundário. A fé, ela não pode ser medida por aquilo que nós sentimos. Estou sentindo agora uma força enorme aqui. Estou sentindo o Espírito Santo descendo em mim como se eu fosse o próprio Sansão. Então agora o seu medidor de fé está estourando. Então, que padrão, que métrica é essa? Eu não sei quem inventou essa métrica. Mas é a métrica que a gente vê por aí normalmente. Não é das pessoas falando, como elas dizem, papapá. Mas, em primeiro lugar, isso não é uma crítica para quem sente as coisas. Você pode sentir qualquer coisa. E eu não duvido que Deus possa, de certa forma, usar os seus sentimentos para dizer algo. Não estou duvidando disso. Minha crítica é você associar o sentimento à fé. Não é? Então, você só tem fé quando você não tem nada a ver. Você não pode sentir nada. Tem gente que não sente nada. Porque a fé não é simplesmente sentir. É você confiar do que ele disse. Olha, tá certo. Não é, por exemplo, vamos falar sobre um amor entre um casal. Não é? Então quer dizer que você só sente o amor pelo seu marido quando você tá com altos picos de adrenalina. Então eu estou sentindo amor. Sem nenhum pico de adrenalina. Não amo mais.
Mas é assim, né? Hoje em dia é assim, né? Hoje em dia a paixão amorosa, que é chamado de caridade, que é chamado de amor, não, ela é assim. Você. E a paixão amorosa, como eu já expliquei aqui, é um negócio muito que desce, sobe a qualquer momento, a qualquer instante. Eu não estou mais amando. Você confia, não é, que você o ama pelas suas próprias atitudes. Você confia que ele também ama você. Fala assim, ó, ele faz aquilo que um homem casado deve fazer e papapá, não é? Você olha, você vê que tem uma propriedade para você acreditar. E dependendo dos seus sentimentos, não é? Independente dos seus sentimentos. Isso é um elemento muito importante. E é isso que C.S. Lewis fala sobre fé. Ela não está ligada a um sentimento, mas a uma confiança, não é, na palavra de uma autoridade, certo? Na palavra de quem já percorreu todo o caminho e disse, olha, se eu consigo fazer, vocês também podem. Não é incrível? Então, assim, Jesus falando, olha, se eu fiz, vocês também podem. Você, não, peraí, você está falando que eu, Luciano Oliveira, pecador por natureza, né, cheio de problema, tá falando que eu também vou chegar nesse nível aí? Vai. Não, você tá de brincadeira comigo. Eu só quero ser uma pessoa humilde e modesta. Aí, não, então vai embora. Porque eu não chamei ninguém para ser mais ou menos, entendeu? Certo? E por isso que você vai ter aquilo que nós falamos anteriormente, as virtudes teologais, que é essa força que Deus dá para aqueles que começam essa caminhada. Mas então, continuando aqui o nosso texto, né, é muito importante, né? Continuando o nosso texto e nós já estamos concluindo o nosso último podcast. Todas essas queixas que nós temos de achar que Deus não nos ouve como antigamente, ou que nossa caminhada cristã, ou no começo de nossa caminhada cristã tudo era mais fácil, é apenas um sentimentalismo exacerbado, que é comum na nossa era, afirma Lewis. Se você está vivendo essa fase, saiba que ela é mais uma etapa da jornada cristã, pois você já cresceu, já não é mais um bebê, já não é mais uma criança, certo? Mas Deus quer que você cresça mais e se torne a imagem de seu filho. Então, é esse o plano. É um plano aparentemente maluco. Não é quando você... Quando eu olho para mim mesmo, eu falo assim, quando eu olho para mim, quando eu vejo assim, peraí, então, é isso que... Essa é a ideia de Jesus. Tá, ok. Aí, eu me olho no espelho agora, eu falo, peraí, ele é louco mesmo. Lembra até do podcast, eu falei, não, ou Jesus Cristo, ou ele é louco, ou ele é Deus, não tem alternativa. Porque, ó, o plano dele é esse. E eu estou olhando realmente, tem um espelho aqui na minha frente, estou olhando. Não, cara, eu não tenho capacidade nenhuma para fazer isso, ele tá louco. Não é? Há certos padrões, há certos vícios na minha alma que eu nem sei como arrancar, nem sei como mudar. Não, mas ele diz, confia, entendeu? Confia que eu vou te ajudar. Então é isso, entendeu? Eu olho para mim agora, quando eu penso, por exemplo, nos meus pecados, eu fico triste. Mas ele falou, confia. Então, o que é isso? É que, olha, independente se eu estiver triste, porque eu sou um pecador ou pequei, ou se eu estiver alegre porque eu não pequei, eu tenho que confiar. Que, olha, ele vai fazer a mudança e eu vou fazer a minha parte também, porque ele também disse que vai ajudar se eu fazer a minha parte. Você entendeu esse ato? Né? Você entendeu o que realmente, né, é a fé? Ela não tem a ver com esse sentimentalismo da nossa era, mas uma confiança na palavra da autoridade. Neste quesito, a autoridade é Jesus Cristo, certo? É isso que os cristãos chamam de fé, que é o que C.S. Lewis explica. Você pode ter outras concepções de fé, mas nós temos que lembrar de uma coisinha aqui, né? C.S. Lewis escreveu esse livro aqui na década de 40, né? Passou 60 anos, o mundo mudou e as pessoas ficaram mais sentimentais por uma série de motivos, né? Nós vivemos numa era em que você tem um pleno conforto, né, de muitas e muitas coisas. Então é normal as pessoas ficarem mais mimadas e etc. Não é mais isso. A fé é este elemento de confiança na palavra da autoridade. Então não é algo que você precisa sentir. Você confia, olha, eu não acredito em nada. Eu não acredito, mas eu acho que eu estou convencido. Então, eu vou confiar para ver o que acontece. Você entendeu? É simples. Não tem assim, como é que é, você tem que passar pelas 7 portas de Abraão, pelos 15 caminhos de Maomé, pelos 8 buracos de Jerusalém. Não, é um negócio simples. Começar a dar chicote em si,
sentir o frio, tremelique do espírito. É um negócio simples. Olha, ele falou que eu tenho que confiar, né? Então Jesus está falando aqui, quem confia em mim, então tá bom, ó. Eu vou confiar. Vamos ver se o negócio funciona mesmo, eu vou praticar. Você entendeu como é simples? Não tem mágica. Chega a ser até um pouco decepcionante. Não é decepcionante. Porque o jeito tá... Outro dia o amigo meu lá me chamou na igreja dele, né? Então, é um negócio muito doido que acontece lá, né? Aí quando... né, o cara tá falando sobre fé, aí apaga a luz, vem pirueta, fogo, efeitos especiais. Por quê? É pro cara se sentir, né? O cara se sentir com sentimento, com o coração. Não, eu tenho fé, tal. Mas isso é que nem coach de autoajuda, gente. Não é? O que acontece? Você vai lá na palestra, tal. Você pode! Você vai ser o novo Bill Gates! Você vai sair daqui e você vai executar os 7 passos da prosperidade! Você vai fazer programação, você vai virar MEI, você vai ser um cara que não tem medo de fazer negócio. Aí pá, tá no segundo dia. Entendeu? Tá no segundo dia. Você já perdeu o sentimento. Porque o sentimento vai embora. Porque é da natureza do sentimento ir embora, gente. Você não consegue manter o sentimento a sua vida toda. É da natureza, faz parte. Entendeu? Por isso que a fé ela não pode estar ligada. Ou melhor, ela não pode ser subjugada. Ela não pode ser medida. Né? Mas ela é medida pela confiança que você tem na palavra de Cristo. Isso se ele falou então, é o que vai acontecer então. Porque você às vezes tem trechos assim que Jesus Cristo está falando, olha, gente, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Ninguém acredita. Pô, mas o homem falou. Tudo bem que se eu tivesse na situação dos discípulos e Jesus falasse isso pra mim, eu também não acreditaria. Tem várias coisas ali que eu faria pior do que eles. O pessoal fala assim, tem uma parte, né, que os discípulos eles estão simplesmente ali num barquinho, e tá tão no meio do mar, e tá o vendaval, aí Jesus Cristo fala assim, Pedro fala, mas quem tá vindo lá de longe? É Jesus Cristo andando sobre as águas. Aí Pedro fala, mas mestre, é você mesmo? Então deixa eu ir. Então vem, Pedro. Olha, eu não falaria. Eu acho que eu sairia, se eu visse um homem andando sobre as águas, eu sairia correndo. Eu tô falando sinceramente. Eu sairia correndo. Essa seria a primeira reação. Segunda reação, eu não perguntaria se eu posso andar sobre as águas. Terceiro, se eu perguntasse, então se é você mesmo, deixa eu ir. Eu vou andar sobre as águas então. Eu não andaria de qualquer forma. Eu afundaria no primeiro passo. Não é? Pedrão não. Pedrão, apóstolo São Pedro, foi na primeira. Ele depois, lá na metade do caminho, ele afunda, porque ele para de confiar. Mas, cara, ele teve um nível de confiança muito maior do que o meu. Eu nem perguntaria, eu sairia correndo. Como eu tô falando pra vocês. Você tá entendendo? Mas ele confiou. O que eu diria o sentimento? Por exemplo, eu estou falando agora aqui de mim, o Luciano. Eu estaria o quê? Eu estaria sendo levado pelo sentimento na hora. Eu vendo o furacão, a água ali, não sei o quê. Meu Deus do céu, o homem tá falando pra eu andar. Eu vou remar contra. Por quê? Porque é o meu sentimento que tá falando. E aí, como toda pessoa desta era, deste mundo, deste atual momento que nós estamos vivendo, qual que é a minha atitude? É essa. Digo, olha, eu não tenho fé porque o meu sentimento... não estou com sentimento de fé, estou com sentimento de desespero. Então é melhor ir embora. Certo? Mas Pedro foi. Não é que ele estava com aquele sentimento de, nossa, que legal, aqui o meu barco vai afundar, meus amigos vão morrer, e eu vou lá, cara, entendeu? Não. Você entendeu? Não, Jesus falou, vem, ele foi. Não é? Ele foi. Ele justamente começa a afundar quando o sentimento começa a dominar o coração dele. Nossa, que maluco, né, bicho? Eu tô andando sobre as águas, eu acho que eu vou morrer. Aí Jesus falou assim, mas meu amigo, por que você se deixou levar? Você entendeu? Você poderia ter chegado até aqui. Não é verdade? É isso que eu queria dizer para vocês. Mas não se esqueça, pessoal, entre o dia 9 e 11 de junho começa a nossa jornada Acesse Livres.
se inscreva aqui, não se esqueça. Se inscreva aqui no link que está na descrição, é só o nome e e-mail, não tem nada demais, tá? Nome, e-mail. Primeiro dia da jornada vai ser às 8 horas no dia 9, com convidado, tá? Não se esqueça, certo? Então, encerrando aqui a nossa saga Cristianismo Puro e Simples em formato podcast, tá bom? Então nós teremos agora a jornada, a próxima semana, para finalizar, e um curso, a crise da moralidade, baseado no livro A Abolição do Homem, do próprio C.S. Lewis, entre outros autores, tá bom? E aí a gente encerra as atividades do Oliver Talk neste semestre. Quando eu digo encerrar, significa que não vai ter podcast até o começo do segundo semestre. Mas espera aí, nós estamos no começo do segundo semestre? Não, eu acho que a gente vai acabar no final do primeiro semestre. Tá, tudo bem, a gente volta no mês 8. Tá, teremos ainda live de domingo, mas não vai ter podcast, porque a gente vai preparar uma nova série para o podcast do segundo semestre, né? Uma nova série para o segundo semestre. Então a gente vai ficar um mês preparando, escrevendo, fazendo roteiro para o podcast, para a série do segundo semestre, tá? Teatro das Ideias continua. Não, Teatro das Ideias, boa também. A gente vai parar o Teatro das Ideias também no mês 7, tá? O Andreas, ele vai dar a aula sobre Atos dos Apóstolos, as duas aulas, tá, gente? As duas aulas sobre Atos dos Apóstolos. A gente vai parar no mês 7 o Teatro das Ideias, certo? Justamente porque, por um único motivo, para quem está atrasado alcançar o povo, certo? Então tem o quê? Umas 20 aulas, cada aula é uma hora, né? Então, mas essa é a primeira temporada, tá, gente? Por isso que nós separamos por temporadas. Porque eu não quero ter... a primeira temporada tem 15 episódios. Não, porque fica chato. Então, você coloca uns 30 episódios por temporada. E se o cara quiser ir na segunda temporada direto, na terceira, fica muito mais tranquilo. Acho que fica muito mais organizado, tá? Então, o Teatro das Ideias também para mês 7 para todo mundo. Para quem tá atrasado, continuar, certo? Se você não se inscreveu, também o link tá na descrição. Certo? Então, meus amigos... então é isso, aqui terminamos, até a próxima semana a nossa jornada e já estou sentindo falta, tudo bem? E até a jornada C.S. Lewis, fui!